E nós vamos começar então falando do trabalho, dos desafios e dos dados que os líderes não podem ignorar. E aqui, minha gente, aperta o cinto, que a viagem é longa e o bagulho é louco, né? Como o pessoal fala aí na linguagem bem popular. A gente vai ver coisas que todos nós vivemos, mas que às vezes a gente não tem tão estruturado assim como está aqui. Então, primeiro, o trabalho, gente, se a gente for estudar, né, e eu dei aula de trabalho, né, muito na faculdade de psicologia, eu que sou a especialista em trabalho, organizações, mesmo porque ninguém da psicologia quer trabalhar em empresa. Então, tem isso. Quem aqui é psicólogo também, além de mim? Temos? Andresa, coleguinha. Só aí você vê, Eu também. Thaís maravilhosa. Então, vocês vejam que os psicólogos, na maioria das vezes, e eu dou aula na faculdade, né, de psicologia, eu falo, galera, quem quer ir para organização? Se meia mão levanta é muito. Então, a gente vê o quão é importante essa aproximação do psicólogo, não só dentro do RH, mas agora com a NR1, como alguém que vai participar das ações, né, de cuidado, do trabalhador. O trabalho, ele pode ser um fator protetivo à saúde mental. O quanto de opções de satisfação a gente tem no trabalho. Nós temos opções, nós temos possibilidades de conexão no trabalho. Nós temos possibilidade de realização, de emoções positivas, ou seja, o trabalho é fértil quando ele é funcional, quando o ambiente é saudável, ele é fértil para ser protetivo à saúde mental, mas ele pode ser fator de adoecimento. E isso não é neutro, não tem como ser neutro. Ah, o trabalho é neutro. Não vai ser, infelizmente, não acontece. Trabalhamos em média mais de 100 mil horas ao longo da vida. Gente, a gente fica muito mais no trabalho do que qualquer outro momento, né? A gente dorme, quem dorme, né? A Carla que não dormiu essa noite, né, Carla? Mas a gente dorme, deveria dormir, que o sono é o primeiro fator que a gente trabalha para reparar, né, e para funcionar todas as outras coisas. Mas nós trabalhamos mais de 100 mil horas ao longo da vida. Eu acho que isso aqui vai aumentar, né? Que ninguém vai aposentar, já vamos combinar, né? Ninguém vai ter aposentadoria, então vai aumentar. O trabalho não é bom ou ruim por natureza, ele não tem essa identidade. É a nossa experiência dentro do contexto do trabalho. O trabalho hoje é um dos principais determinantes da saúde mental. Lógico, 100 mil horas no trabalho, 8, 9, 10 horas por dia trabalhando, seja home ou seja na empresa, e ele se torna protetivo ou adoecedor dependendo de como ele é desenhado. Lembra que a gente vai ver amanhã redesenho do trabalho, então isso tudo nós vamos tentar resolver. Estado Dani, atual do... Oi, vou ter que fala, sair Fá. com dor no coração. Ai, Fabi, vai! Vai, gata, boa Então tá, consulta logo lá, eu tá volto. bom? Tá, Obrigada, tchau, volte. gente. Tchau, beijo. Estado atual do trabalho. A maioria das pessoas não está engajada, está apenas sobrevivendo ao trabalho. Gente, isso aqui é altamente impactante. Apenas 23% das pessoas no mundo estão engajadas. No Brasil ainda é um pouquinho mais, 27%. Olha que alegria. 27% das pessoas no no Brasil estão engajadas, isso através de pesquisas, autorrelato, né? Entre os que permanecem por necessidade, ou 73%, e lembrando que aí muitos estão trabalhando no modo
o cérebro está no modo sobrevivência. Então, é por necessidade. 59 fazem o mínimo possível, que a gente chama de quitting, né? 59 só faz o mínimo para estar ali. Então, ele faz o mínimo para não ser percebido. Fala, opa, eu tô aqui, ó. Eu sou um agente secreto, tô aqui, faço o mínimo para ninguém me notar, mas também para entregar o mínimo para ninguém me cobrar. E 18% estão ativamente desengajados, que a gente chama de ghost working, que é o quê? Muitas dessas pessoas estão procurando outro emprego enquanto trabalham. Olha que maravilha. LinkedIn, outros sites e conexões, e a empresa está achando que esses 73% estão na melhor performance do mundo. E não estão. Estão longe disso. Então, às vezes, a empresa faz lá as reengenharias e aí tem que falar, contrata mais gente, né? A maioria dos líderes fala, contrata mais gente, mas a gente vai entender a questão da pseudoprodutividade. Produzimos muito, mas com pouco valor agregado de fato. Qual o valor da produção e da produtividade em comparação com o que tem que ser feito para os objetivos estratégicos da empresa? Então, a gente ouve falar hoje de presenteísmo, já não é mais absenteísmo. Absenteísmo, a pessoa falta, sai. Agora, e o presenteísmo, que é esse fazer o mínimo possível, estar só de corpo presente, né? Isso não é falta de caráter, na maioria das vezes, tá? Às vezes é falta de caráter, mas é experiência organizacional ruim. E tudo está relacionado ao desenho do trabalho, ao desenho do tempo, ao desenho do trabalho. Lembrando que o engajamento é um fator multifatorial, ele se constrói em parceria com o ambiente que eu estou e com segurança. Nossa, o que vocês vão ouvir falar de um negocinho que chama segurança psicológica, que é o centro aí da NR1, quando vocês ouvirem falar, Laude, você faz um curso de NR1, tem que ter segurança psicológica por meio. Não tem como falar de NR1 sem falar de segurança psicológica, e aqui a gente vai falar em vários cenários, vai ter uma hora que a gente vai falar práticas para construir essa segurança psicológica. Então, gente, o que vocês mais vão ter é material para trabalhar, né, dentro aí dos cenários que vocês estão inseridos. Então, o engajamento depende da intencionalidade, mas também é uma experiência criada. Não adianta você ser super engajado e chegar num ambiente que não tem um desenho bom. Seu engajamento começa, é igual uma flor. Chega essa flor toda linda, florida, um vasinho de flor todo assim. Chega no ambiente tóxico, aquela flor vai murchando, 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 até que ela seca e ela entra naquela estatística do quiet quitting, do ghost working, e aí as pessoas não conseguem nem dizer o que está acontecendo, né? Elas ficam meio confusas, têm uma ansiedade difusa aí de não saber o que é. Salário é um botão fácil. Essa frase aqui vocês decorem. Salário é botão fácil, mas não cria propriedade psicológica. Salário, a pessoa fala assim, a empresa, né? A gente ouve muito, eu já fui gerente de RH muitos anos, aí o líder vem e fala, Dani, vamos dar um aumento para a pessoa? E aí a gente fala, eu amo dar aumento, gente. Claro que eu quero dar aumento, a RH gosta de dar aumento, mas depois a gente fica sem dinheiro para as outras coisas. Então tem que ter o equilíbrio. Mas o salário é o caminho mais fácil, mas não cria propriedade psicológica do colaborador com relação a engajamento, ao que ele tem que fazer.
é importante que a gente entenda que as pessoas são um universo em si. A pessoa vem com a bagagem dela, ela vem com a mochilinha dela, ela vem com os gatilhos dela, ela já não vem saudável, essa é a verdade, né? Quem aqui vai falar, Dani? Ó, a pergunta, né? A provocação. Dani, eu sou super saudável. Eu não tenho condição de levantar a mão para essa pergunta, porque a gente sabe, nós somos funcionais. Eu faço terapia, é muito bom fazer terapia, sou psicóloga, então super recomendo. Mas a gente, quando entra numa empresa, a gente já vem com um gatilho, a gente já acha, às vezes, que a coisa é pessoal, a gente acha que estão me perseguindo. Nós temos esse mundo que já nos acompanha. E quando a gente vai fazer uma contratação, não sei quantos de vocês aí trabalham com recrutamento, atração e seleção e tudo, a Laude trabalha, né, bastante com isso. A Carla também, a gente faz o máximo para minimizar esse risco de trazer alguém muito avariado psicologicamente para o cenário. E às vezes o cenário já não é bom. Então, eu tento fazer a matemática que eu vou trazer alguém com neuroticismo alto, que aí eu estou falando do Big Five, né, dos 5 fatores, vou trazer alguém com neuroticismo alto para um cenário que vai gerar gatilho nessa pessoa, e aí, por melhor que seja tecnicamente, por melhor que seja, atenda a todos os requisitos, vai dar ruim. Esse match aí vai ser ruim. A pessoa vai causar, não vai ficar. Então, isso tudo a gente precisa pensar. E aí, qual é o aumento do adoecimento psicossocial por conta desse cenário? Ele é previsível no trabalho. Às vezes eu penso, quando a gente reúne um grupo de pessoas, aí você pode pensar numa comunidade que você faz parte, numa igreja. Você fala, gente, quanto problema que tem aqui. É a mesma coisa nas organizações. Eu junto todas essas pessoas já adoecidas e o cenário não é bom, né? Pós-pandemia, nós tivemos vários números de adoecimento maiores. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que aumenta o risco psicossocial? Trabalho fragmentado ou sem sentido. Aí já a primeira red flag aí, bandeirinha vermelha, quando somos consultores, isso vai entrar no redesenho do trabalho. Baixo controle e baixa participação. Não sei se vocês têm percebido que a liderança tem ficado extremamente preocupada com controles e tem criado cada vez mais controles. O controle do controle do controle, principalmente quando as equipes estão em home office, né? Isso acontece por conta assim, se eu não tenho controle do controle do controle, como a pessoa vai render? Mas nós vamos ver ao longo da jornada, principalmente em redesenho do tempo e do trabalho, como resolver isso. Jornadas longas, imprevisíveis ou inflexíveis, comunicação eficaz e alta competição, relações danosas, isolamento e assédio, insegurança de carreira e baixo valor social do trabalho. E aqui não tem a ver com função, tem a ver com baixo reconhecimento, baixa valorização. E não são subjetivos, são condições organizacionais. E é importante que a gente entenda que quando a gente fala de NR1, a gente olha primeiro para a condição de trabalho que gera ou não um risco organizacional, tá? Isso aí também a gente vai entendendo melhor.